dele termina. Bom, gente, voltando a falar de Cruzeiro, né? O time está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Precisava vencer o Palmeiras e torcer por uma derrota do Ceará diante do Botafogo, mas o Cruzeiro acabou derrotado mais uma vez e o jogo foi encerrado aos 41 minutos do segundo tempo por causa de atos de vandalismo de parte da torcida. Rogério Corrêa conta como foi a partida que resultou, né, no maior vexame da história quase centenária do Cruzeiro. Vem a bola para a área, tira de cabeça o Léo Fábio. Quase a bola vai parar lá dentro do gol. O Cruzeiro fica momentaneamente com 10 em campo. O Palmeiras tenta se aproveitar com o Zé Rafael, que entra na área, bate cruzado. Ela veio por baixo para o Jadson, tocou mais atrás, a batida para fora. Ajeitou o corpo Pedro Rocha. Aí são 3 contra o Dudu. O Dudu é muito rápido. Aí o principal jogador do Palmeiras fazendo o cruzamento, mandando para a área. Quase que o Kaká manda para o próprio gol. Dá uma segurada para chegar mais gente apoiando o ataque. Rafael Veiga tocou para trás, Lucas Lima. Gol de Zé Rafael, do Palmeiras. Aos 12 minutos da etapa final. Palmeiras abrindo o placar. Vai fazer o cruzamento. O toque de cabeça para o gol. Dudu. Gol do Palmeiras. Dudu de cabeça. Manda no ângulo, fora do alcance do Fábio. O Palmeiras amplia, faz 2-0. Rogério. Diga. Aqui atrás do gol, muitas famílias pularam aqui as arquibancadas e está acontecendo agora uma tentativa de invasão de campo bem atrás do gol do Cruzeiro. O árbitro vai ter que parar, né? O árbitro vai ter que parar o jogo. O policiamento está ali ao lado do campo. A situação tá muito difícil agora aqui no Mineirão. Não tem condição de ter um jogo da maneira que está, dessa maneira. A situação atual é difícil. Tem alguns torcedores que estão sofrendo, é lógico, com a situação que o Cruzeiro está vivendo, de uma inédita queda para a Série B. E tem outros que estão procurando só confusão. A gente está vendo a todo momento, em vários pontos, cadeiras são arrancadas. Os jogadores que estavam no banco do Cruzeiro partiram ali em direção ao centro do gramado para falar com o árbitro. Termina o jogo e o Cruzeiro está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro vai ter que disputar a segunda divisão. O Cruzeiro passa por um momento muito duro na sua história. É um domingo muito triste para o torcedor do Cruzeiro. Palmeiras ganha o jogo por 2-0. E os jogadores têm dificuldade para se dirigir para os vestiários. Jogo terminado por falta de condições. O Cruzeiro está rebaixado. O Cruzeiro vai disputar a segunda divisão. O técnico Adilson Batista e o presidente do Conselho Deliberativo e gestor do Cruzeiro, Zezé Perrella, falaram sobre o rebaixamento do time. Não estou aqui para arranjar desculpas. Eu acho que cada um de nós que vivemos o Cruzeiro e tentamos fazer alguma coisa, temos a nossa parcela de responsabilidade, eu não me furto disto. O Cruzeiro acabou caindo. Que nós tenhamos isso agora como aprendizado para que erros que foram cometidos não se repitam. O nosso amigo Rogério Ceni tinha razão em muitas coisas que ele falou. Então, e eu notei isso e a gente, como está há muitos anos, tem muita coisa errada aqui. O Zezé acaba de relatar e a gente sabe o porquê. Então falta intensidade, falta aspecto físico, falta um monte de coisa. E eu quero fazer parte dessa reconstrução. Dar apoio, trabalhar, né, mostrar, explicar, ajudar para essa geração mais nova, que é ali que está o futuro do Cruzeiro. Eles vão ter que trabalhar bastante nesse futuro, né? Vai ter que ser um recomeço, né? Exatamente, é sentar, respirar, para poder pensar como é que eles vão arrumar a casa, né? O Cruzeiro tem muita coisa para fazer, tem elenco que tem que renovar, tem dívidas a pagar, enfim.
os dois certamente vão ter muito trabalho aí pela frente, pensando em 2020. Principalmente depois de tudo que aconteceu ontem, né? A gente já vinha falando aqui, né, da situação do time, dos jogadores que não estavam entrosados, né, que não tinham clima. E foi o resultado de tudo isso, né? E corre o risco de sofrer reflexos lá na frente, pela confusão de ontem, porque o Cruzeiro pode ser julgado, né, pode acabar perdendo mandos de campo também para o ano que vem. Ou seja, vai ser um começo bem difícil de 2020 para o Cruzeiro. Bom, gente, o jogo terminou, né, antes do tempo, com muita confusão dentro e fora do Mineirão. Pelo menos 3 torcedores foram presos e mais de 30 receberam atendimento médico. Vamos voltar a falar com o Danilo, que está lá no João 23. Danilo, quantas pessoas foram atendidas por aí? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que chegou agora para acompanhar o jornal com a gente. 13 pessoas vieram para cá no João 23 após as confusões no Mineirão. Todas elas receberam alta ao longo da madrugada. Um dos torcedores que foi mordido no nariz recusou a cirurgia plástica porque disse que era de outra cidade, que tinha que voltar para casa. Mas todos eles foram liberados. Dentro do estádio, 32 pessoas passaram pelo posto médico de atendimento. Nem todas por conta da confusão. Algumas receberam atendimentos diversos sobre vários casos diferentes. A confusão tomou conta do Mineirão mesmo antes da partida contra o Palmeiras começar. Torcedores se disputaram lá do lado de fora, na rua, no entorno do estádio. Dentro, quando o Palmeiras fez 2-0, já estava decretado o primeiro rebaixamento do Cruzeiro, os torcedores começaram a arrancar cadeiras no estádio, grades, a jogar dentro do campo. Teve invasão e a polícia precisou intervir, usando bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. A administração do estádio pediu para que os torcedores deixassem o Mineirão por causa da falta de segurança. Dentro do campo, jogadores e árbitros também precisaram deixar o campo por orientação da Polícia Militar. 3 pessoas foram detidas e o jogo acabou antes dos 90 minutos, porque não tinha condição nem segurança por causa dos vândalos que destruíram tudo lá no Mineirão. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Danilo. Olha, e depois do rebaixamento do Cruzeiro, confirmados, né, atleticanos foram para a sede de Lourdes comemorar o rebaixamento do rival. A gente tem umas imagens, tinha muita gente por lá, viu? Olha só, o pessoal soltando fogos, fecharam a rua. Era um clima de festa ali, né, próximo à sede de Lourdes mesmo. A polícia, a gente vai ver, também esteve por lá. Olha só quantos atleticanos fechando a rua e comemorando, né? Depois de um ano tão abaixo do que foi esperado pelos atleticanos, o que muitos estão dizendo por aí é que esse rebaixamento do Cruzeiro foi como se fosse um título, né, para o clube em 2019. O Atlético também ficou devendo, mas se manteve na Série A. Eu não sei o que eu acho disso, não. Eu particularmente não concordo com essa postura, não. Acho que você rir da desgraça alheia é uma coisa muito complicada, né? Vamos ver então como é que ficou a classificação final do Campeonato Brasileiro, né? 38 rodadas completas. O Flamengo já era o campeão, né? Com 4 rodadas de antecedência. Vai disputar a Libertadores junto com Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional e Corinthians. Sul-Americana, Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco e o Atlético Mineiro, que terminou em 13º, caiu uma posição em relação à rodada passada, além do Fluminense. Botafogo e Ceará ficaram ali no meio do caminho e os rebaixados, né, 17º colocados, só com 36 pontos em 38 jogos, o Cruzeiro, junto com o CSA, Chapecoense e Avaí, né? Esses são os 4 times que vão disputar a Série B no ano que vem. Vamos ver então o que vocês estão comentando aí nas redes sociais, que hoje o pessoal está falando muita coisa aqui, ó. Tem textão para tudo quanto é lado. Vamos começar com o Cristiano, que é a história do maior de Minas, o rebaixamento seja apenas uma mancha de uma diretoria pífia. Vamos voltar no centenário. O pessoal está bem triste com a gestão do Cruzeiro esse ano, né? E Adriana. Bom dia, nada justifica a atitude lamentável de alguns torcedores do Cruzeiro que com aquele espetáculo de vandalismo envergonharam ainda mais a história do clube, é o que a gente comentou, né? Ainda pode prejudicar o time no ano que vem. Não ficou bonito, não. E Anne e Wilton. Bom dia, infelizmente ou felizmente teremos clássico mineiro inédito no Brasileirão da Série B de 2020, América e Cruzeiro, América que bateu na trave para subir, né? Foi por América pouco, e Cruzeiro né? teremos também no ano que vem. Vamos ver isso daqui, ó, José Carlos. Infelizmente, essa queda era uma tragédia anunciada há tempos, jogadores sem compromisso, diretoria omissa, quem sofre somos nós torcedores. Realmente, cruzeirense está sofrido, né? Vamos ver mais alguns por aqui. Bruno.
Quando o Atlético caiu foi bem diferente. Teve aplausos e o canto do hino vindo da torcida. O resultado disso todos sabem e viram. O Galo voltou como campeão da Série B e provou que o torcedor é sim o 12º jogador, sem palavras para descrever o fim do jogo. Ontem tinha muita gente comentando isso, né? Da reação dos torcedores, da diferença de um para o outro. Ó, o Ricardo, vai. Vergonha a torcida do Cruzeiro, quebrar o Mineirão todo, vai perder uns 30 mandos de campo ano que vem, é o que a gente estava comentando, né? Não sei se 30, mas certamente vai perder alguns mandos. Já estava sendo julgado por causa da confusão que teve no clássico, né? Entre Cruzeiro e Atlético, já teve quebra-quebra no Mineirão, então mais uma vez, né, o estádio acabou sendo castigado por alguns vândalos, né? Não são nem torcedores, quem faz isso não foi lá para torcer. Vamos ver o que o Dinho está falando. Não vai ser um rebaixamento que vai mudar o meu sentimento pelo maior de Minas, continuo sendo cruzeirense. O que acontece nas arquibancadas, o que aconteceu nas arquibancadas ontem não representa o verdadeiro torcedor do Cruzeiro. É esse tipo de torcedor que o clube precisa, né, daqui para frente para se reerguer, né, o pessoal que continua junto, independentemente do que aconteceu ontem, do rebaixamento. Ó, o Cristiano. Bom dia a todos, esperamos que a diretoria do Atlético faça uma limpeza no elenco e que em 2020 o time volte a conquistar títulos, ao invés de ficar brigando para não cair. Boa segundona a todos, abraços do Cristiano lá de João Monlevade, falou aí um pouquinho do Atlético também, né? O torcedor do Atlético também não ficou feliz esse ano não, né? Conquistou sua vaga na Sul-Americana, ali quase que aos 45 do segundo tempo, não vai disputar a Libertadores no ano que vem, enfim, ficou bem abaixo do esperado, o torcedor acabou, como a gente mostrou, comemorando o rebaixamento do Cruzeiro ao invés de comemorar um título, né? É, complicado isso, né? Então, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais dessa confusão toda, do que aconteceu ontem. A gente conversa já já. Tá certo, tá até bom? já. Né? Para quem está chegando agora, o Cruzeiro foi rebaixado, perdeu para o Palmeiras no Mineirão. O jogo terminou antes com muita confusão dentro e fora do estádio. Pelo menos 3 torcedores foram presos e mais de 30 precisaram de atendimento médico. Não é mesmo, Danilo Girundi, que atualiza a situação para a gente? E Maria Cláudia, Liliana, bom dia para quem chegou também. 32 pessoas foram atendidas dentro do posto médico do Mineirão. Não necessariamente elas receberam atendimento por causa da confusão. Foram casos diversos que foram atendidos lá. 13 pessoas foram trazidas para o João 23 e foram atendidas aqui. Elas tiveram escoriações, ferimentos leves. O caso mais grave foi de um torcedor que recebeu uma mordida no nariz, mas ele recusou a cirurgia plástica aqui porque disse que era de uma cidade interior e tinha que voltar para casa. Essas 13 pessoas foram liberadas e receberam alta ao longo da madrugada. A confusão começou mesmo antes do jogo contra o Palmeiras. Do lado de fora, torcedores enfrentaram a polícia e torcidas organizadas brigaram entre si. Lá dentro, depois que o Palmeiras fez 2-0 e o Ceará empatou o jogo com o Botafogo lá no Rio e o rebaixamento já estava decretado, a torcida começou a arrancar cadeiras, jogar dentro do estádio, arrumou confusão, brigou, teve disputa com a polícia. O jogo teve que ser terminado antes dos 90 minutos. Nós vamos ver tudo o que aconteceu na reportagem do Ricardo Melo. A confusão entre torcedores do Cruzeiro começou antes do jogo. No entorno do estádio, o batalhão de choque da Polícia Militar precisou usar água para acabar com a briga entre membros de 2 torcidas organizadas. Quase no fim do jogo, depois do segundo gol do Palmeiras, torcedores começaram a brigar dentro do Mineirão. As cenas impressionam. Várias pessoas quebram e arremessam cadeiras. Uma correria começa. Vários torcedores tentam escapar da confusão. A polícia usa bombas de gás lacrimogênio para dispersar a torcida. O árbitro paralisa o jogo. Um torcedor é atendido dentro do campo. Mais bombas são lançadas. O árbitro conversa com os jogadores e em seguida com a polícia militar. Pouco tempo depois, ele encerra a partida. Jogadores e membros das comissões técnicas do Cruzeiro e do Palmeiras saem correndo do gramado. A confusão continua. Integrantes de torcidas organizadas andam por cima dos camarotes. A mensagem nos telões pede para que os torcedores deixem o estádio. Em outro ponto, brigadistas socorrem um torcedor. Como nós tivemos que dar uma prioridade para retirar as pessoas de bem dentro do estádio, aqueles grupos que eram os que ficavam para prender, que foram brifados para prender, nós mudamos a operação deles para tirar as pessoas de bem de próximo onde aconteciam os tumultos, para que nós pudéssemos ter uma ação controlada e não feríssemos pessoas de bem. Do lado de fora, a briga continua. Este homem é espancado. Outras confusões entre torcidas organizadas são registradas no mesmo ponto. Os torcedores arremessam garrafas e vários objetos. A polícia reage atirando bombas e disparos de balas de borracha.
Nós usamos algumas balas de borracha porque alguns membros dessas torcidas organizadas foram diretamente contra a tropa. Para você entender, nós temos 3 policiais feridos, leves, mas feridos por bombas que essas torcidas lançaram contra a gente. A Polícia Militar informou que 32 pessoas ficaram feridas. Os casos mais leves foram atendidos no próprio serviço médico do Mineirão. Já os mais graves foram trazidos aqui para o pronto-socorro do Hospital João 23. A assessoria do hospital não informou a quantidade de pacientes que deram entrada aqui. Mas nossa equipe encontrou 2 casos. O de uma mulher de Ipatinga que foi atingida na cabeça por um pedaço de cadeira e teve que levar pontos. E o de um homem que teve o nariz dilacerado numa briga entre torcedores do próprio Cruzeiro. O torcedor teve que passar por uma cirurgia de reconstrução do nariz. Depois de toda a confusão, os estragos apareceram. Este vídeo mostra grades jogadas e televisores quebrados. A Minas Arena, responsável pela administração do estádio, divulgou fotos mostrando danos nos banheiros e em outras instalações. Várias cadeiras das arquibancadas foram quebradas e danificadas pelos torcedores. O Globocop flagrou o momento em que um torcedor do Cruzeiro é detido por policiais militares na orla da Lagoa da Pampulha. Ele foi colocado na viatura. De acordo com a Polícia Militar, 3 pessoas foram presas. A situação do time já é complicada e termina dessa forma. E os torcedores do próprio time brigando entre si. Isso é impressionante. Impressionante, né? E que triste também as últimas imagens ali. A gente vê crianças no meio da confusão. Realmente muito triste toda essa situação que aconteceu com o Cruzeiro. Agora a gente vai lá para o alto conversar com o Marcelo Lages, que está sobrevoando o Mineirão. Marcelo. Oi, Liliana, estamos de volta agora e bom dia então para o Bonucci, que também está no estúdio. Olha só, a gente viu a reportagem agora do Ricardo Melo aí mostrando aquela destruição e os reflexos continuam aqui no Mineirão. Olha o que a gente acabou de encontrar nesse momento. Várias cadeiras amontoadas aqui com cadeiras quebradas que foram arremessadas aí dentro do campo. Aqui em cima desse O aqui que está escrito Copa, a gente também vê que está faltando uma cadeira aqui no local, 2 cadeiras faltando aqui no local. Um pouquinho mais acima, uma outra cadeira. Todas as direções que a gente aponta a nossa câmera aqui, a gente vê cadeira quebrada, está faltando um assento, está faltando ou então a própria cadeira inteira. Ontem eu estava no Mineirão fazendo a cobertura aí, do jogo do Cruzeiro, do comportamento da torcida. E enquanto a gente procurava as informações junto à polícia a respeito de feridos, esse tipo de coisa, vi várias pessoas chegando machucadas ao posto de saúde que tem dentro do Mineirão. Foram 32 atendimentos e várias pessoas chegando muito machucadas. A gente está vendo agora, nesse momento aí, como que as cadeiras também continuam quebradas e, então, uma noite lamentável, né, para o Cruzeiro e para o torcedor também, que vai lá para ver um espetáculo, foi lá para incentivar, mas aí a gente vê esse problema todo aí por causa do rebaixamento do Cruzeiro e a torcida, então, vandalizando o estádio. Liliana? Obrigada, Marcela. É muito triste, né, a gente ver cenas como essa, né, Maria Cláudia? E olha, gente, com o rebaixamento, o Cruzeiro vai ter que reorganizar as finanças em 2020. Para especialistas, a aposta deve ser na base do clube. Suspeitas de uso do clube para lavagem de dinheiro. Empréstimos contraídos em troca de jogadores, com empresários irregulares, de acordo com a FIFA. Um jogador da base, menor de idade, oferecido ao mercado de forma ilegal e sem que os pais soubessem. Os problemas financeiros se acumulavam, sem a devida prestação de contas. O balanço do ano passado, que aponta dívida de mais de R$500 bilhão, até agora não foi avaliado. Conselheiros do clube assistiam, sem questionamentos. Torcidas organizadas, a máfia e a China Azul recebiam dinheiro para divulgar os atos positivos da gestão. As polícias civil e federal investigam dirigentes por suspeitas de falsificação de documento, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e desvios de recursos do clube. Tudo isso foi revelado numa reportagem do Fantástico em maio deste ano. Na época, o clube negou que houvesse problemas de gestão. A nossa intenção de estar aqui hoje é simplesmente para tranquilizar você, nosso torcedor. E desde quando eu sentei nessa cadeira, eu tenho falado para vocês que o nosso lema é a verdade. O vice de futebol, Itair Machado, responsável pela maior parte das negociações investigadas, continuou no cargo por cerca de 5 meses.
Em outubro, o presidente do clube, Wagner Pires de Sá, decidiu substituí-lo por um nome antigo da política do Cruzeiro. O futebol passou a ser responsabilidade de Zezé Perrella, que até então era presidente do Conselho Deliberativo. Eu não tenho absolutamente nada contra o senhor Itair Machado, não é? Só que eu acho que ele é uma pessoa hoje que faz mal ao Cruzeiro. Zezé, que como presidente do Conselho Deliberativo tinha o papel de fiscalizar a gestão do presidente Wagner Pires de Sá, não mudou a situação do clube. Os problemas financeiros que começaram na gestão anterior de Gilvan de Pinhos Tavares continuaram. Os problemas de gestão também refletiram nos gramados e o time termina o campeonato com apenas 7 vitórias em 38 partidas. Na reta final, foram 9 jogos sem vencer. Jogadores com salários atrasados, atletas afastados por mau comportamento, time em colapso. Depois de mais de 3 anos e 4 títulos conquistados, Mano Menezes foi demitido com apenas 10 pontos em 13 partidas no Brasileirão. Comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite. Foi substituído por Rogério Ceni, depois por Abel Braga e, por fim, Adilson Batista para as 3 últimas partidas do campeonato. Adilson perdeu os 3 jogos e o Cruzeiro caiu. A queda do Cruzeiro não é um episódio, foi um processo que começou com desmandos e irresponsabilidade, incompetência nos bastidores, invadiu o vestiário com a arrogância de um grupo de jogadores e a incapacidade daqueles que estavam dentro de campo de resolver o jogo. É uma combinação que leva ao fracasso e o Cruzeiro fracassou por isso. Incompetência na gestão, desonestidade, um time que não tinha jogadores que assumiam a responsabilidade dentro de campo, parecia que todos os jogadores fugiam dessa responsabilidade, levaram o Cruzeiro ao rebaixamento, né? Com o rebaixamento, o Cruzeiro vai perder receitas em 2020. Só em verbas pelos direitos de televisão, o valor de 70 milhões de reais este ano vai cair para 30 milhões ano que vem. E desses 30, pelo menos 20 já foram consumidos antecipadamente pelo clube. Além disso, se tivesse ficado na Série A em 16º lugar, o clube receberia 11 milhões de reais por performance. Como terminou em 17º, rebaixado, não receberá o bônus. Uma oportunidade que nós temos é aproveitar dessa queda para tentar voltar organizado. Tem que entender que a realidade hoje é outra. A realidade hoje nossa é de Série B. Especialistas em finanças e gestão de clubes apontam um caminho dentro desta realidade. Deixar o elenco mais barato, usar mais as categorias de base, cortar custos de forma que seja capaz de trabalhar dentro do que as receitas propõem, e ainda assim fazer algum caixa para começar a reduzir dívidas, porque não basta só o clube acertar o dia a dia, mas ainda tem um passivo grande de dívidas que foram se formando ao longo dos anos. Alternativas para um clube que vai precisar se reconstruir, dentro e fora de campo. É isso aí, Maria Cláudia, muito obrigada. Aqui a gente, Valeu. Por mais que esteja tudo confuso, a gente segue com energia positiva. Isso aí. Obrigada. Obrigada a você e até a próxima, gente. Bom dia.